Isso às vezes é importante. Val, eu queria saber o seguinte, a memória contínua sua, como é que ela acontece assim nos pormenores? Você tem uma recordação assim ampla, por exemplo, de outras vidas, assim Não, a vida a maioria do processo é o seguinte: em matéria de rememoração, primeiro você tem um flash, depois você tem um pequeno episódio, depois começa a aparecer vários episódios relacionados uns com os outros. Aí daí a pouco você tem uma história toda. Agora isso vem pouco a pouco, gradativamente. Não, raramente você tem uma coisa contínua que explicita tudo. Agora veja, eu pensava que isso com o tempo fosse melhorar na minha memória, mas até hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então isso deve ser uma espécie de padrão para não afetar a cabeça da pessoa, não afetar o micro-universo consciencial dela, ou o mental soma. Então essas coisas têm que ir aos poucos para não abalar o processo interno. Eu quero lembrar para vocês uma coisa: eu nunca fiquei perturbado por nada dessas coisas. Eu fico pensando, e às vezes tem até surpresa com aquilo que eu lembro, daquilo que eu sei, aquilo que eu começo a ter interação do assunto. Mas isso nunca me criou problema maior. Mas você não lembra de coisa, por exemplo, como se lembra nesta vida, que você tem um histórico? Não, por exemplo, de outras a vidas? vida que eu passei no Brasil, eu lembro de alguns episódios só, mas eu não sei o negócio do início até o fim. Agora, isso tem coisa logo depois que o Brasil foi descoberto, pra você ter uma ideia. Eu estive aqui. Agora, eu lembro de 3 lugares que eu estive, o lugar todo, como é que era, tal. Uma outra coisa, uma vez eu fiz uma viagem só para ir ver um lugar. E cheguei lá e descobri qual era o lugar que eu estive. Agora, isso já fazia alguns séculos, ou alguns bons séculos. Era no início da história do Brasil. Agora, esse problema de lembrar só os flashes, acho que talvez você já falou, que é para não sobrecarregar, porque... Por exemplo, eu quero te falar outra coisa. Eu, há muito tempo, ainda estava no ginásio, quando eu comecei a ter uma hipótese dentro de mim, que alguma das recordações que eu tinha era quando eu era chinês, que eu estive na América aqui da Latina. Aquilo, então, eu não podia falar com ninguém, porque ia criar problema. Agora, ultimamente, eu estou vendo que o povo já tem uma hipótese disso. Agora, outra coisa que vem confirmar minhas retrocognições são as embarcações imensas dos chineses, que era essa embarcação, porque eu ficava atribulado na minha cabeça, sem saber. Como é que é isso? Não, mas não tem nenhuma pinta em mina. Santa Maria Pintimina. As embarcações eram muito maiores. Não é isso. Outra coisa, não tem nada registrado na história que chinês apareceu por aqui na América. Eu fiquei calado. Falei, não, isso é loucura mesmo, deixa para lá. Agora veja, eu estava certo. Então essa rememoração, eu tenho só flash dela, episódios assim, muito superficiais. Mas isso é coisa recente, dessa última década praticamente, que eu comecei, gente, é o meu negócio antigo, tudo aí está claro, olha aí. Aí eu comecei a ver, fui procurar em livro, revista, coisa na internet, que tem as embarcações enormes dos chineses e a embarcação do Colombo, tudo pequenininha perante ele. Falei assim, miserável, está aí, ó, olha aí o negócio. Eu já vi alguma coisa na imprensa. Então, isso aí, só esse processo da embarcação e o processo de eu saber que era América Latina, já é sério. Agora, por exemplo, eu queria saber agora, se essas minhas vindas que eu tive no Brasil, que o Brasil já era descoberto, que relação que tinha com isso dos chineses, que foi muito antes. Eu não sei. Mas que tem relação. Agora, tanto uma quanto o outro, eu admito perfeitamente que eu vivenciei isso aí. Entende? Agora, esse negócio chinês não é fácil. Os chineses sempre, eles nunca quiseram conquistar nada fora. Era diferente dos espanhóis, dos portugueses, da Inglaterra, da Holanda. Mas eu já vi alguma coisa na imprensa que os chineses aportaram aqui muito antes. Não sei se você já viu alguma coisa. Pois então.
Agora, o caso, tem uma coisa também que aconteceu uma vez comigo, que eu fiquei encasquetado, que nós estávamos falando o negócio do Brasil, e eu então, falando lá sobre o assunto, não, eu já conheço o Brasil há mais tempo. E isso foi logo na descoberta aqui do Brasil. Aí chegou um dos nossos amigos e falou, não, foi antes. Entende? Então é gente que não é bobo, é gente da turma aí, é gente conhecida. Então, só não explicou o que era. Então foi antes disso. Então, até que ponto que houve? Agora, por exemplo, eu tenho outra coisa também comigo. Eu não gosto de nada daquele povo lá, das civilizações das nações do México. É tanto que eu cheguei lá e não quis ir no lugar certo, eu fui fora do corpo. Não, aquele lado. As pirâmides lá também. O processo é o seguinte: quilômetro de distância, assim, ó, você vê as energias negativas daquilo. Eu não sei se eu vi isso na ocasião, se participei de alguma coisa lá, o que é que teve. Pelo menos observei alguma coisa, entende? Mas aqueles processos lá, aqueles vales, aquelas planícies que tem, você está entendendo? Das pirâmides. E o Yucatán. Principalmente em Yucatán, por exemplo, eu sempre tirei o corpo fora disso. Eu estive no México várias vezes, não quis ver nada disso. Agora, fora do corpo eu vi, e uma opção de coisa, o ambiente realmente é pesado. Você sente o negócio a quilômetro de distância.